Shalom, shalom, queridos. Que maravilha, que maravilha. Não há nada melhor do que pertencer a Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. E eu oro para que nesta manhã, do dia 11 de julho do ano 2025, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, seja patente, envolva a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua cidade, o seu estado e o nosso querido Brasil. Nesta manhã, as misericórdias do Senhor já foram renovadas, não é verdade? E essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, queridos, eu gostaria hoje de começar com a oração do sangue de Jesus, né? Vamos falar de Jesus como mediador. Então eu gostaria de que nós começássemos nesta manhã orando a oração do sangue do Cordeiro que está nesse livro que eu amo, o livro Orando a Palavra, da nossa amada apóstola Valnice Milhões. Amém? Então vamos orar. Pai, graças te dou pelo bendito sangue do Cordeiro. Cristo Jesus, meu Senhor, base da derrota de Satanás em minha vida e garantia da minha vitória. Venço a Satanás, confessando que o sangue de Jesus derramado na cruz em meu lugar representa para mim. Seu sangue foi o preço que tu mesmo pagaste para que eu fosse parte da sua igreja. Por isso, proclama em gratidão e louvor. Pelo sangue derramado por Jesus, participo da nova aliança e provo a remissão dos meus pecados. Através do sangue de Jesus, fui redimida da mão de Satanás e dos pecados. Pelo sangue de Jesus, tenho a redenção, a remissão dos meus pecados. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados estão purificados. Pelo sangue de Jesus, estou agora justificada e salva da ira vindoura. Fui feita justiça como se nunca houvera pecado. Pelo sangue de Jesus, fui santificada, separada para teu uso exclusivo, ó Deus. Pelo sangue de Jesus, alcancei a paz e a reconciliação contigo, podendo hoje, com ousadia, entrar no lugar santíssimo e chegar ao teu trono de graça, sabendo que de ti alcanço socorro sempre que necessário. Pelo sangue de Jesus, tenho comunhão com Ele. Participo do seu cálice de bênção e cheguei perto da comunidade de Israel e das alianças da promessa. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a ti, ó Deus. Purifica das obras mortas a minha consciência, para que eu sirva a ti, ó Deus vivo. Pelo precioso sangue,
como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de Jesus. Fui resgatada da minha vã maneira de viver. E hoje vivo em novidade de vida. Aleluia. Pelo sangue de Jesus que me ama, fui liberta do meu pecado, pelo que ele não tem mais domínio sobre mim. Sou livre para viver em santidade. Pelo precioso sangue de Jesus, fui comprada para ti, meu Pai, pelo que sou tua propriedade. És meu dono, meu amo e meu Senhor Supremo. No sangue do Cordeiro, tenho lavado as minhas vestes e as branqueado, pelo que alcancei o direito de estar diante do teu trono. Ó Yahvé, o sangue de Jesus, meu Senhor, o mediador de uma nova aliança, fala continuamente no céu a meu favor. Louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, magnificado, adorado, seja tu, ó Cristo, pelo sangue remidor. Eu te contemplo com os olhos espirituais, no trono de glória, junto ao Pai, vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual és chamado é o Verbo de Deus. No teu manto e em tua coxa tens escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornaste trazer dentre os mortos a meu Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Tu me fortaleces, completas, aperfeiçoas e me tornas o que eu devo ser. E me equipas com todo bem, para que eu possa fazer a tua vontade, enquanto tu mesmo operas em mim e levas a cabo o que é agradável perante ti, por meio de Jesus Cristo Messias, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Bendito seja o teu nome, Pai. Este sangue remidor, este sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, para nos lavar dos nossos pecados. É este sangue que eu invoco sobre cada um dos teus filhos que estão nesta live, nesta manhã. Que o sangue do Cordeiro seja aplicado em suas vidas, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Todo ser dos teus filhos sejam embebecidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que é a base da nossa vitória. O sangue de Jesus que é visto no céu a favor dos teus servos. O sangue de Jesus que fala no céu a favor de cada um. Este sangue que nos redime, que nos santifica, que nos purifica. Este sangue que é a base da nossa vitória. Este sangue que está diante dos olhos do nosso Deus permanentemente, porque as vestes de Jesus estão salpicadas de sangue. Este sangue que abriu um novo e vivo caminho. Este sangue, Senhor, que fala a nosso favor. Este sangue que nos justifica. Sim, é o poder deste sangue que invocamos sobre os teus filhos. Este sangue que derrotou e derrota Satanás. Este sangue, Senhor, que é a base da vitória da igreja. Nós invocamos sobre o teu povo.
Declaramos que estamos mergulhados no sangue do Cordeiro. Contra nós não vale encantamento, nem vale feitiçaria. Declaramos que o Senhor vai cumprir cada propósito do teu coração na vida dos teus filhos e das tuas filhas. E nós continuaremos vivendo a vida de Jesus no poder da ressurreição, andando de glória em glória, de fé em fé, até que Cristo seja formado em nós. Pai, te damos graças pelo teu amor, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. E este sangue derrubou a parede de separação que havia entre nós e o Senhor. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Que maravilha, né? Que maravilha. O sangue de Jesus é poderoso. Este sangue fala no céu ao seu favor, meu irmão. Fala no céu. Fala no céu a nosso favor. Eu acho tremendo o fato das vestes de Jesus estarem salpicadas de sangue. E elas permanecerão salpicadas de sangue por toda a eternidade. Porque o sangue da nova aliança, ele é eterno porque a aliança é eterna. Este sangue nos cobrirá por toda a eternidade. O sangue que era aspergido no altar, né? Ou melhor, no santíssimo lugar, né? Na tampa do propiciatório. O sangue de touros, sangue de animais, de ovelhas, de cordeiros. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote aspergia por 7 vezes aquele sangue na tampa do propiciatório, meus amados, aquele sangue cobria anualmente o pecado da nação de Israel. Mas o sangue de animais não removia. Mas quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, este sangue foi suficientemente poderoso para destruir, arrancar, aniquilar, perdoar, justificar as nossas vidas. Que maravilha, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que você possa usufruir do poder deste sangue na sua vida a cada dia, porque você não entra na presença de Deus sem o sangue. Nós entramos na presença de Deus por causa do sangue. O vivo e novo caminho foi aberto pelo sangue. E esse caminho é Jesus. Então, o sangue de Jesus vai ser visto pelo nosso Pai por toda a eternidade. Porque o sangue foi a moeda que Deus teve que pagar para comprar você, para comprar mim, para que nós nos tornássemos suas propriedades exclusivas para sempre. Que maravilha, né? Deus jamais pode esquecer do Calvário. Deus, por toda a eternidade, lembrar-se-á do Calvário. E quando nós chegarmos no céu, nós também não esqueceremos do Calvário. Eu acredito que nós teremos a
a revelação perfeita do Calvário. Acredito que lá no céu nós vamos compreender a grandeza da entrega de Jesus, a grandeza do amor do nosso Pai. Nós vamos compreender o que foi esse preço pago por Jesus, o que esse sangue derramado significou e significa para o nosso Deus. Oh, meus amados, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que nós valorizemos o que Cristo fez por nós na cruz. Mas hoje, amados, nós estamos no dia 11 de julho, Porta da Vigilância, e o nosso tema é vigilância em examinar nossa fé no único Deus mediador da nova aliança. Vigilância em examinar a nossa fé no único Deus mediador da nova aliança. O nosso texto é Gálatas 3, do versículo 15 ao versículo 22, que diz: Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. A promessa está acima da lei. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então vejam o que a Bíblia está dizendo, amados. A palavra de Deus está afirmando que Deus entregou a promessa gratuitamente a Abraão. A lei veio 430 anos depois. A promessa veio primeiro. Agora, por que a lei foi dada? A lei foi dada, como eu já falei, como um aio, como um pedagogo, né? Como uma muleta. Algo que nos conduziria a Cristo, né? Porque Cristo Jesus é o filho de Abraão. É aquele que abençoaria
todas as nações da terra. Em Cristo se cumpriria a promessa. Em Cristo se concretizaria o que o Antigo Testamento proclamou, profetizou. Cristo seria o fim da lei. Cristo seria o autor dessa nova aliança, não firmada em sangue de animais, mas firmada no seu próprio sangue, uma aliança eterna. E veja que a Bíblia diz que Deus é um, o mediador é um. O mediador é Jesus Cristo. E a Bíblia afirma que as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado. Judeus e gentios foram colocados debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Então, ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar a Deus fora de Cristo. O que a Bíblia ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? Ela nos ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único. Então, significa o quê? Que Jesus é o único caminho. É a ponte através do qual os seres humanos podem se reconciliar com Deus e ter acesso à sua graça. Ninguém pode se reconciliar com Deus fora de Cristo. Ninguém pode chegar a Deus fora de Cristo. Ninguém pode ter pecados perdoados fora de Cristo. Ninguém pode ser justificado fora de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, o nome dele é Yahvé, e um só mediador que se chama Jesus Cristo, entre Yahvé Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, homem. Paulo enfatiza a humanidade do Senhor Jesus. Jesus que nasceu em Belém da Judeia. Jesus que foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Jesus que foi ungido pelo Espírito Santo e andou por toda a Galileia fazendo bem, porque Deus era com ele. Jesus que foi entregue aos romanos pelas autoridades judias. Jesus que foi sentenciado pelo poder de Pôncio Pilatos. Esse Jesus histórico é o Jesus Senhor, é o Jesus Salvador, é o Jesus Mediador. É aquele que foi à cruz com um propósito, redimir a humanidade dos seus pecados, redimir o homem dos seus pecados, justificar o homem, resgatar o homem, salvar o homem. Então, queridos, lembre-se que Jesus é o único mediador. Não existe medianeiros, não existe mediadoras. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E a função do mediador Jesus envolve a sua morte. Jesus não poderia ser mediador sem a morte de cruz. A mediação entre Deus
E os homens, feita por Jesus, contava com a sua morte. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então veja que essa morte de Jesus foi sacrificial. Ele se sacrificou. Ele morreu. Ele derramou a sua última gota de sangue para nos redimir dos nossos pecados, para nos purificar, para nos limpar, para nos dar vida eterna. E Jesus, como mediador, além dele ter morrido em nosso lugar, ele permanece na posição de intercessor. Ele vive para interceder por nós. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Ele intercede continuamente por nós junto ao Pai. Então, Jesus, amados, como mediador, é a figura central na fé cristã. Então, por favor, não existe caminhos, existe o caminho. E o caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A vida é uma pessoa. A pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não cabe outro nome, porque Jesus é o único mediador. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele afirma: e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro nome há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Jesus, como único mediador, pode nos conectar com Deus e nos proporcionar a salvação e nos dar a salvação. Então, meus amados, nós precisamos firmar nossa fé nesta verdade plena da palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, está escrito: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Veja, Jesus é mediador da nova aliança. A primeira aliança, ela era passageira. A primeira aliança não era eterna. A primeira aliança não removia pecado. Ela cobria, mas não removia. E Jesus, como mediador da nova aliança, precisou ser o sumo sacerdote desta nova aliança e precisou ser a oferta da nova aliança. Então, ele foi o sumo sacerdote perfeito e ele foi a oferta perfeita. Ele se sacrificou e quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós, porque a morte de Jesus foi vicária,
foi substituta. Jesus removeu as transgressões. Jesus removeu o pecado. Jesus derrotou a morte. Jesus derrotou a doença. Jesus derrotou Satanás. E Jesus nos deu uma herança eterna. Todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador é herdeiro dessa herança eterna em Cristo Jesus. Veja que o nosso Jesus Cristo, lá em 2 Coríntios 5, 21, declara, e por causa, veja, que Jesus na cruz, foi que ele fez? Ele se tornou pecado. Para quê? Para que nós nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 5, 21. Já estamos. 1 Coríntios 5, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 5, 21, declara: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por causa da mediação de Jesus que nós entramos na presença de Deus, que nós podemos chegar como filhos diante do Pai, porque nós estamos vestidos com a justiça de Cristo. Tetelestai. A justiça de Cristo nos cobre. A justiça de Cristo nos envolve. A justiça de Cristo nos foi imputada pelo Pai. E por isso que nós chegamos à sua presença, porque ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados irmãos, que nós vivamos esta vida de fé, né? Que tenhamos a coragem de nos examinar constantemente, examinar a nossa fé, onde a nossa fé está firmada, onde os meus olhos estão fixados, em quem eu creio. Então, que você vigie, que eu possa também vigiar, que todos nós vigiemos em examinar a nossa fé, porque a nossa fé está firmada no único Deus, mediador da nova aliança, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Qual é o pedido de oração hoje, o motivo de oração hoje? Oramos para que os nossos olhos, mente e coração estejam totalmente voltados para Cristo, o único mediador da nova aliança. Veja, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser inteiro esteja totalmente voltados para Cristo, o único mediador da nova aliança. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, com o nosso coração agradecidos pela pessoa bendita de Jesus Cristo.
Meu Deus, que amor glorioso é esse? Que amor alto, largo, profundo é o teu amor. Como podemos, ó Deus, compreender a grandeza do teu amor? Tu nos amaste primeiro. Oh, o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, separados da tua graça, em rebelião contra ti. Mas o Senhor veio ao nosso encontro, tal como o Senhor foi ao encontro de Adão no Éden. O Senhor veio ao nosso encontro e o seu amor nos constrange. Oh, eu quero lhe agradecer por este amor imensurável, Senhor. Jesus Cristo, teu Filho, se colocou entre nós, humanos, e o Senhor. Ele foi à cruz no lugar da humanidade inteira. Ele foi à cruz em lugar do seu povo Israel. Ele foi à cruz no lugar de todos os gentios no planeta Terra. E ele levou sobre si mesmo tudo que nós éramos. E nós éramos pecado. O pecado faz separação entre nós e o Senhor. Jamais poderíamos chegar à tua presença no estado em que estávamos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus se fez pecado em nosso lugar, para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, é muito grande este amor. Pai, dar-nos compreensão destas verdades no nosso espírito. Revela-nos a grandeza do teu amor. Revela-nos a profundidade desta mediação. Que os nossos olhos estejam fixados em Jesus. Que nós cresçamos no amor de Jesus, no conhecimento de Jesus, no temor de Jesus. Que haja um desejo profundo em nosso coração de mergulhar neste conhecimento, de se deixar ser envolvido por esta graça. Oh, Pai, nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, como diz a tua palavra, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o único mediador da nova aliança. É por causa desta mediação que temos acesso ao trono da graça. É por causa desta mediação que somos ouvidos nas nossas orações. É por causa desta mediação que as nossas ofertas são aceitas. É por causa desta mediação que o nosso louvor encanta o seu coração. Pai, é por causa de Jesus. É porque o Senhor nos cobriu com a justiça de Jesus. E nós queremos fitar os nossos olhos em Jesus, permanecer com todo o nosso ser fixado em Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Que a cada dia o nosso coração deseje mais e mais ser aprofundado em fé, na revelação da pessoa de Cristo. Esse Jesus que é revelado nas Escrituras Sagradas, Senhor, e que nós manifestemos no dia a dia o poder da ressurreição de Jesus, que nós expressemos Cristo em toda a nossa maneira de viver, expressemos Cristo no nosso falar, no nosso andar, no nosso ouvir, no nosso olhar, no nosso pensar, no nosso sentir, expressemos Jesus nos nossos relacionamentos, que possamos, ó Deus,
olhar para as pessoas com o coração de Jesus, com a misericórdia de Jesus, com o amor de Jesus. Que preguemos o evangelho a tempo e fora de tempo. Que não permitamos que o engano tenha espaço onde quer que estejamos, mas que em nome de Jesus nós não nos cansemos de afirmar que Jesus é o único mediador, que caia por terra o engano da religião, que caia por terra os enganos dos concílios gerais, que caia por terra, Senhor, todo dogma, Senhor, levantado pelo Vaticano, que colocou Maria como corredentora. Senhor, que todo engano religioso caia por terra. A tua palavra declara que toda planta que o Senhor não plantou será arrancada. Jesus é o único mediador, que nós não nos cansemos de proclamar esta verdade, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que nós, ó Deus, possamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, mesmo diante de oposição, mesmo diante de perseguição, em face à vida ou à morte, que nós testemunhemos de Jesus, que nós afirmemos com a nossa própria vida, com a nossa maneira de viver e ser, quem é Jesus. Que Jesus seja refletido no nosso caminhar, no nosso falar. Pai, eu o abençoo a Insegec, eu oro para que a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo não se canse de proclamar quem é Jesus, não se canse de afirmar quem é Jesus, que os olhos de todos aqueles que fazem Insegec no Brasil e no mundo estejam fixados na pessoa bendita de Jesus Cristo. É Jesus o nosso Senhor, é Jesus o nosso Salvador. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. É por causa de Jesus que temos acesso à tua presença. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Jesus foi exaltado soberanamente, ele permanece mediador, ele é o nosso intercessor continuamente junto ao Pai. Nós te damos graças, Pai, pela pessoa de Jesus. Nós te damos graças por todo este amor ministrado a nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos, porque o teu Espírito Santo habita em nós e ele continua revelando Jesus ao nosso coração. Que cada pastor do presbitério, Senhor, seja dominado por esta verdade. Cada discípulo membro encharcado nesta verdade. E que a Igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo seja dominada por esta verdade absoluta. Jesus, o único mediador. Que a nossa fé esteja baseada unicamente em Cristo Jesus. Pai, eis-nos aqui. Te rendemos graças, te rendemos louvores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandissimamente. E que os seus olhos, meu irmão, minha irmã, permaneçam fixados em Jesus, o nosso grande sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que media as nossas causas diante do nosso Deus e Pai. Shalom, shalom, Deus vos abençoe.